Próximo tópico aí, ele relaciona as equações de taxa de transferência de calor aí, ó. Como engenheiros, é importante que entendamos os mecanismos físicos que fundamentam os modos de transferência de calor e que sejamos capazes de usar as equações das taxas que permitem a quantidade de energia sendo transferida por intervalo de tempo. Então, qual que é o nosso interesse? O nosso interesse é saber os modos que ocorrem a transferência de calor, tá? E dessa transferência de calor, eu quero saber o quanto de energia foi transferida por intervalo de tempo. Isso aí me dá a taxa, ou as equações de taxa. Elas veem o quanto de energia por intervalo de tempo, ou por unidade de tempo aí. Analisar primeiro a condução, tá? A menção da palavra condução, a gente deve imediatamente visualizar os conceitos das atividades atômicas ou moleculares. Eu imagino as moléculas dos sólidos envolvidos lá, pois são processos nesses níveis que mantêm este modo de transferência de calor. Condução está relacionada à energia atômica e molecular do composto que está transferindo o calor aí. A transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância devido às interações entre partículas. Sempre quando você tem partículas de um meio, deixa eu pegar aqui, você tem várias partículas no meio, quem vai transferir calor nesse corpo sólido é o impacto dessas partículas, tá? Sempre quando elas são impactadas, uma partícula uma com a outra, você tem uma transferência de calor envolvida, tá certo? E sempre essa transferência de calor ocorre das partículas mais energéticas para as menos energéticas. O mecanismo físico da condução é mais facilmente explicado através das considerações de um gás. Por que eu vou usar o gás? Eu vou usar esse gás aí do uso de ideais familiares vindo do seu conhecimento da termodinâmica. Eu vou usar esse gás onde existe um gradiente de temperatura, tá? O livro tem alguns problemas na grafia que fica um espaço entre a palavra, tá? Isso aqui é a temperatura. Gradiente de temperatura e admitir que não haja movimento global ou macroscópico das partículas desse gás. O que é isso? O gás em si não está se movimentando, o gás está parado. Contudo, se você vai abrindo um zoom nesse gás até chegar nas suas partículas, as partículas de um gás elas ficam vibrando. Então você tem um movimento das partículas dentro desse gás, embora você imaginar o gás como um balão, esse balão está parado, tá? O gás pode ocupar o espaço entre duas superfícies que são mantidas a diferentes temperaturas, como mostrado na figura 1.2. A figura 1.2 é essa moça. Tenho duas superfícies, uma superfície com temperatura T2 e uma superfície com temperatura T1, tá? E o gás ocupa o espaço entre essas superfícies. Está aqui o gás está parado aqui e só suas partículas estão vibrando dentro desse gás. Certo? Só dele falar duas superfícies com temperatura T1 e T2 e eu saber que a temperatura T1 é maior que T2, eu sei o sentido da taxa de transferência de calor aí, que ela vai de uma maior temperatura para uma menor temperatura, tá certo? Continuando o texto aí que ele está explicando a nossa condução por meio de gases, tá? O gás pode ocupar o espaço entre as duas superfícies, são mantidas diferentes temperaturas, como na figura 1.2. Associamos a temperatura em qualquer ponto à energia das moléculas do gás na proximidade desse ponto. Essa energia está relacionada ao movimento de translação aleatório, assim como nos movimentos internos de rotação e vibração das moléculas. Ou seja, eu vou associar a temperatura com a energia de um ponto dentro desse gás. Ou seja, eu pego aqui essa figura e vou marcar um ponto. Se eu marco esse ponto, eu sei que nesse ponto tem moléculas. A energia que eu tenho aqui, ou o calor armazenado que eu tenho, é a energia nas redondezas dessa molécula ou desse ponto aqui. É assim que eu estou analisando aí esse gás, tá? Temperaturas mais altas são associadas a energias moleculares mais altas. Quando essas moléculas vizinhas se chocam, tá? Elas fazem isso constantemente, uma transferência de energia ocorre das mais energéticas para as menos energéticas. Na presença de um gradiente de temperatura, a transferência de energia por condução deve então ocorrer no sentido da diminuição da temperatura. É isso que se observa lá. Está marcado aqui.
Isso é verdade mesmo na ausência das colisões, como está evidente na figura 2, na figura 1.2. Na figura 1.2, se você tem um plano hipotético em x0, você tem aqui essa composição de dispersão do gás, eu estabeleço um plano em x0. Tá? Aqui eu tenho uma distância que eu estou percorrendo, que é a distância entre as superfícies, é uma distância x. Se eu ponho em x0, mesmo que não ocorra o choque entre as moléculas, essas moléculas vão passar na direção de T2 para T1, de T1 para T2, desculpa, e vão passar por esse plano imaginário no sentido da superfície de temperatura 2 para a superfície de temperatura 1. Então você percebe que tem um movimento aqui das suas moléculas, ora passando do plano de cima para o plano de baixo, melhor, ora passando da seção superior ao plano x0 para a seção inferior ao plano x0, e ora ao contrário, eu saio da seção inferior e vou para a seção superior. Isso aí acaba movimentando moléculas com energias dentro desse gás. Isso aí acaba fazendo um movimento líquido, uma transferência líquida de calor em função desse plano x0, porque eu consigo quantificar como positiva e negativa a taxa de transferência de calor, caso uma partícula suba, caso uma partícula desça por esse plano, certo? Atravessando esse plano. É isso que ele escreve nesse contexto. Contudo, as moléculas vindas de cima estão associadas às temperaturas superiores, aquelas que têm mais energia. E aquelas das moléculas vindas de baixo, neste caso, deve existir uma do que aquelas vindas dos planos de baixo. Ou seja, quando de baixo está mais perto da superfície de menor temperatura, elas estão a menor temperatura, elas têm menor energia. E nesse caso, deve existir uma transferência líquida de energia na direção positiva de x. As colisões melhoram esse efeito de transferência de calor, e podemos falar da transferência líquida de energia pelo movimento molecular aleatório como uma difusão de energia. Ou seja, as moléculas se movimentando dentro desse gás provocam uma difusão de energia, ou seja, uma transferência de calor por um plano que intercepta esse gás aí. O que ele está falando? Se eu pego um volume de uma determinada matéria ou de um determinado material, eu tenho uma difusão da energia térmica dentro desse material, porque as moléculas vão rotacionar, vão transladar, vão se movimentar dentro desse corpo, dado uma diferença de temperatura entre as superfícies desse corpo. Tá? É isso que ele está falando aí, em resumo de todo esse textão, e que ele mostra aqui. Tá joia? A situação é muito semelhante nos líquidos, embora as moléculas estejam mais próximas e as interações moleculares sejam mais fortes e mais frequentes. Analogamente, em um sólido, a condução pode ser atribuída à atividade atômica na forma de vibração dos retículos ou das moléculas ali. No sólido, o movimento é escasso, tá? Você não tem movimento de partículas, mas você tem a vibração delas. Visão clássica da termodinâmica. Numa visão mais moderna, se associa a transferência de energia a ondas na estrutura dos retículos, induzidas pelo movimento atômico. Em um não condutor elétrico, a transferência de energia ocorre exclusivamente através dessas ondas. Em um condutor elétrico, a transferência também ocorre em função do movimento de translação dos elétrons livres, ou seja, em corpos não condutores, única e exclusivamente as ondas devido à vibração da estrutura dos retículos são as responsáveis pela transferência de calor. Em materiais condutores, eu tenho essas partículas e eu tenho a movimentação dos elétrons livres, que classifica o nosso condutor como geração de calor aí no material. Tá joia? Falando do processo de transferência de calor, eles podem ser quantificados através de equações de taxa apropriadas. Taxa do que? Taxa de transferência de calor. Essas equações podem ser usadas para calcular a quantidade de energia sendo transferida por unidade de tempo. Para a condução térmica, a equação de taxa é conhecida como lei de Fourier. Tá? Vai ser estudada aqui para uma parede plana. Tá? Classificação: parede plana, importante, unidimensional. Tá? Eu só vou analisar uma dimensão dessa parede aí, ou a taxa de transferência de calor em uma única direção desse corpo aí, que no caso é a parede. Como mostrado na figura 1.3.
Essa figura tem uma distribuição, ou seja, essa parede tem uma distribuição de temperatura da forma T maiúsculo x, aqui é uma função de x, certo? E eu teria uma equação em função de x que descreve aí, essa distribuição de calor. Olhando a parede, deixa eu tratar 1.3, ela está aqui, ó. A parede, face plana, temperatura mais alta na superfície 1, temperatura mais baixa na superfície 2. Como a taxa de transferência de calor vai de maior temperatura para menor temperatura, ela está nesse sentido, no sentido de T1 para T2. Essa parede tem uma espessura L, tá certo? E a taxa de transferência de calor é distribuída uniformemente na constituição dessa parede, tá? Eu considero isso para poder fazer análise. O que vai ser a lei de Fourier? A lei de Fourier fala que a nossa taxa de transferência de calor, certo? Ou o nosso fluxo térmico, Qx duas linhas aí, ó, fluxo térmico, Qx duas linhas, ela é dado em watts por metro quadrado. O watts é a mesma unidade de potência lá, tá? Potência elétrica também, é usado em watts. Watts por metro quadrado. Ela é a taxa de transferência de calor, o nosso fluxo térmico, na direção de x, certo? Essa direção de x é ao longo da espessura da minha parede ali. Estou analisando só essa dimensão, tá certo? O parâmetro na direção transferência, aqui. Direção de x por unidade de área perpendicular à direção da transferência. Ele é proporcional ao gradiente de temperatura, diferencial de temperatura por comprimento, por espessura x da minha parede lá. Ou seja, eu tenho a dispersão da minha temperatura ao longo do comprimento na parede. Isso aqui é chamado, a razão disso é chamado de gradiente. Então, o diferencial de temperatura pelo diferencial do comprimento. Essa temperatura estaria relacionada à dimensão que eu estou analisando, por isso que está em dx aqui, isso aqui seria uma função de x. Quando ele fala gradiente no texto, ele está falando dessa razão. Isso aqui é o gradiente na transferência de calor lá, ou o gradiente de temperatura de meio, ou cor. O parâmetro K da equação de Fourier aqui é uma propriedade de transporte conhecida como condutividade térmica. O K é condutividade térmica, dado em watts por metro vezes Kelvin, a temperatura em Kelvin, aqui esse K. E é uma característica do material, isso aqui é uma característica inerente do material, ou seja, quem determina o K é o material, você consegue pegar esses valores tabelados. O sinal menos é uma consequência do fato de o calor ser transferido no sentido da temperatura decrescente, ou seja, da maior para a menor, e não da menor para a maior, que é o trivial, que seria o sentido positivo da taxa de variação de calor. Seria um sentido adotado como positivo, né? Ela não ocorre nessa situação do menor para o maior, só do maior para o menor. Nas condições de estado estacionário, nas quais a distribuição de temperatura é linear, então para você aplicar a sua lei de Fourier, eu tenho que ter regime estacionário, temperatura linear, e o gradiente de temperatura pode ser expressado como uma diferença de temperatura pelo comprimento do corpo que eu estou analisando, ou pela dimensão, o comprimento da dimensão do corpo que eu estou analisando. No caso, nossa parede é a espessura L lá. Esse gradiente de temperatura, então, que é o diferencial da equação de temperatura pela diferencial do comprimento linear, vai ser igual à temperatura final menos temperatura inicial, por assim dizer, ou seja, a temperatura mais baixa menos a temperatura mais alta, uma variação de temperatura, dividido por L. Como eu tenho que a taxa de transferência de temperatura é menos K vezes isso daí, eu substituo o gradiente de temperatura nessa equação de Fourier. Ela fica da forma menos K, T2 menos T1 dividido por L. Quando eu coloco esse menos multiplicando aqui, ó, o externo da fração, multiplicando, fica menos, menos eu inverto o sinal desse cara, menos, menos dá mais, menos e mais dá menos, tá? Então ficaria T1 menos T2. E é feito aí essa passagem para determinar o fluxo térmico. Pego o gradiente, multiplico por menos K, e eu obtenho esse resultado. T1 menos T2 seria uma variação de temperatura, onde eu tenho a temperatura maior menos a temperatura menor.
Tá? T1 é mais energia, T2 é menos energia. E o fluxo térmico vai do mais para o menos. Tá? Então, fazendo esse trabalho de sinal, eu calculo aí o meu fluxo térmico, ou seja, a taxa de transferência de calor, que vai ser igual a condutividade térmica do meio, vezes o gradiente de temperatura, ou seja, a sua diferença de temperatura entre as superfícies dividido pela distância dessa superfície, de uma para outra, por assim dizer, no mesmo corpo. Note que essa equação fornece um fluxo térmico, isso é, a taxa de transferência de calor por unidade de área. Se eu quero saber o calor transferido por toda uma área de superfície, basta eu catar essa taxa por unidade de área e fazer vezes a área da superfície, que eu tenho aí o fluxo térmico da área ou da superfície como um todo. É isso que ele fala aqui, ó, taxa de transferência de calor por condução, Qx dado em watts, através de uma parede plana com área A, nada mais é que o produto do fluxo Qx pela sua área. Qx de duas linhas vezes a área. Então, quando eu acho essa taxa de transferência de calor, eu estou achando ela por unidade de área. Para eu saber da área toda, eu multiplico pela área superficial do corpo lá que eu estou analisando. Isso aí é abordado nesse exemplo 1.1.